é Carlos Henrique de Lima Fernandes, sou aluno de Química Licenciatura, aluno de PIVIC e fui orientado pela professora Rebeca do Instituto de Química. Bem, no nosso trabalho a gente se propôs a fazer a automação na coleta de dados de parâmetros no reator aeróbio de maneira contínua. Bem, partindo da problemática do nosso trabalho, um reator aeróbio ele precisa estar constantemente sendo monitorado os seus parâmetros químicos e físicos. Isso é, o pH, a temperatura e o oxigênio dissolvido, a saturação de oxigênio, deve estar constantemente sendo monitoradas, porque para o seu funcionamento, a biomassa ela precisa de um ambiente favorável para que ela não seja degradada. Bem, nós nos propomos a fazer a automação partindo do uso do microcontrolador de Arduino. A gente utilizou um microcontrolador Arduino Leonardo ou R3. A gente utilizou 3 sensores principais para fazer o monitoramento de cada um desses parâmetros. A gente utilizou um sensor de temperatura, um sensor de pH e outro sensor de oxigênio dissolvido, acompanhando com suas placas e instalações de circuito. Durante o nosso trabalho, a gente conseguiu com êxito fazer a instalação dos sensores de forma individual, com seus circuitos individuais para funcionamento no Arduino R3. De forma conjunta, nós conseguimos instalar e programar os sensores de pH e de temperatura, onde a gente conseguiu construir no Excel, através do macro PLX-DAC, uma tabela com os valores coletados de temperatura e pH ao longo do tempo. Tudo isso é feito de forma automatizada. A gente não interagia com as amostras, nem com os sensores. Tudo isso era coletado e apenas nos mostrado no monitor do computador. Quanto ao sensor de oxigênio dissolvido, nós não conseguimos efetuar a instalação simultânea com os outros sensores, porque a placa de Arduino R3 ela nos oferece 2 fontes de alimentação, uma de 3,3 volts que a gente utilizou para o sensor de temperatura, outra de 5 volts que a gente utilizou para o sensor de pH, e o sensor de oxigênio dissolvido ele também precisa de uma fonte de alimentação de 5 volts. Como o microcontrolador ele não oferece uma porta extra de 5 volts, a gente não conseguiu efetuar essa instalação simultânea com os outros 2 sensores. Uma das coisas que pode vir a corrigir esse problema é a gente utilizar um extensor de portas de 5 volts, um extensor de portas de alimentação. Ou a gente utilizar uma fonte de alimentação própria. Bem, mas como a gente não dispunha desses equipamentos eletrônicos, a gente não pôde efetuar esses testes. A nossa proposta de continuidade do projeto, a gente pretende atenuar esse problema da instalação do sensor de oxigênio dissolvido, para que ele funcione junto com o sensor de pH e de temperatura. A gente também pretende automatizar a gestão do reator aeróbio, de forma de que, caso o pH do meio dentro do reator aeróbio mude para fora da faixa desejada, seja acionado gatilhos, feitos através da programação em Arduino, para que injete dentro do reator aeróbio soluções básicas ou ácidas, a fim de manter a faixa de pH desejada para que o ambiente que a biomassa faz o tratamento de efluente seja preservada. Bem, de agradecimentos eu agradeço a Giovana, ex-aluna de Engenharia Química, que nos ofereceu as primeiras peças de componentes eletrônicos, como o Arduino R3 e o sensor de temperatura. Agradeço também ao professor Alenmar, do Instituto de Física, que me orientou sugerindo algumas montagens de circuitos. Muito obrigado por terem assistido ao meu trabalho.